Olá pessoal, eu sou o Cristiano Silva e hoje vou estar apresentando aqui para vocês um modelo de simulação de fila única e fila múltipla, utilizando o Jansim. Bem, aqui é o modelo, eu vou dar o play e é o seguinte, a parte de cima eu tenho a fila única e na parte de baixo eu tenho a fila múltipla. São 3 serviços, para cada modelo de fila. As entidades chegam igualmente para as duas filas e eu tenho aqui os serviços sendo oferecidos. Essas duas do meio são mais rápidas, e essa daqui de cima e essa de baixo são as mais lentas. A do meio ela é intermediária. Então, eu tenho aqui assim que uma entidade chega, na fila múltipla, ela ocupa o espaço onde a fila é menor, ou o que estiver vazio já vai ser atendido. Então essa foi a programação que foi feita aqui. O intervalo de chegada é uma distribuição exponencial com média de 50 segundos aqui nessa simulação que está acontecendo. Aqui eu tenho o tempo médio de fila na fila única e aqui embaixo o tempo médio de fila na fila múltipla. O máximo de entidades que ficaram esperando até o momento, na parte de cima da fila única, e o máximo de entidades que ficaram esperando até o momento na parte de baixo, que é a fila múltipla. Vou acelerar aqui a simulação para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, vamos lá. A quantidade de entidades que estão chegando no sistema são 1000, e assim que elas terminam de ser processadas, a simulação pausa. Então aqui é o número de entidades que já passaram pela fila. Então aqui é fila única, eu só tenho uma fila para esses 3 atendimentos. E aqui eu tenho 3 filas, fila 1, fila 2, fila 3. Esse número é a quantidade de entidades que já passou por essa fila. Então 166 passaram por essa fila, 86 por essa fila, 49 por essa fila e 36 passaram por essa fila. Somando essas 3 filas, eu tenho o valor aqui embaixo, que foi processado nessa fila. E aqui em cima é a quantidade que já foi processada por essa fila única aqui. Aqui é a barra de cada processo. Assim que completa, o serviço foi finalizado naquele processo. Seguem distribuições normais, elas estão aqui em cima, a chegada exponencial. E aqui eu tenho as decisões para poder escolher em qual lugar vai ocupar. No caso que está mais vazio. Vamos continuar acelerando aqui o processo da simulação. Então agora chegou no tamanho máximo, começa a diminuir, o pessoal para de chegar. E as filas vão diminuindo, assim que as pessoas vão parando de chegar. A parte de cima é a fila única, já está finalizando. Aí finalizou. E a parte de baixo é a fila múltipla, ainda tem pessoas aqui sendo atendidas. Então, o tempo médio de fila aqui foi 319 minutos. E o tempo médio de fila embaixo ainda não terminou, Vamos ver quanto que vai ser ali. Tempo médio de fila, 360 minutos. Então o tempo médio de fila é maior. O máximo de entidades que teve esperando aqui, tanto embaixo quanto em cima, foram 454 contra 453. Se a gente faz todo mundo chegar junto, então com uma média aqui de 1 segundo entre as chegadas, vai praticamente todas as entidades vão chegar de uma só vez, Vamos ver o que vai acontecer. Então eu tenho aqui todas as entidades chegando no mesmo momento.
Então, quando todas as entidades chegam no mesmo momento, né, essa diferença ela acaba sendo maior. Tá? Então, tem aqui 987 minutos contra 987 espaço, né, ocupado, e aqui também o máximo foi 987. Então, o espaço, né, que a fila ocupa é o mesmo, porém o tempo é bem menor, né, 732 contra 818. Bem, pode-se fazer mais uma alteração aqui do extremo, colocando o intervalo entre chegadas de 120. Aumentei então, né, o intervalo entre chegadas. Vamos chegar agora menos entidades, né? E aí vamos lá ver o que vai acontecer. Quando você tem uma quantidade menor de entidades chegando, a gente pode observar, né, que o serviço, né, ele é mais rápido em relação à chegada para a formação de fila, né? Então aqui eu tenho uma fila máxima aqui de 8 entidades, e onde a espera foi 1 minuto, né? E aqui a espera de 2 minutos também de 8 entidades, né? Então, praticamente são filas bem menores se comparadas à simulação anterior. Pode-se ir testando, né, valores diferentes de chegada e observando o que acontece com a fila. Nesse caso, eu fiz algumas simulações aqui com alguns tempos e gerei um gráfico para a gente poder visualizar melhor isso aí. Então eu tenho aqui essa situação. Bem, primeiramente, se eu for comparar aqui a média de tempo de espera na fila, né? Em azul eu tenho a fila única e em vermelho eu tenho a fila múltipla, né? Então o tempo de espera ele é maior onde eu tenho fila múltipla, né? Então eu posso, por exemplo, aqui onde o intervalo de chegada foi 20 segundos, por exemplo, eu posso observar aqui, né, a diferença entre os dois. Ou eu posso também clicar aqui, ó, e ver apenas a diferença. Então, quanto menor o intervalo de chegada, ou seja, se todas as pessoas chegam de uma vez, maior vai ser a diferença na média de tempo. Se as pessoas chegam com intervalos bem espaçados, onde não dá tempo de ocupar, né, de gerar fila, então a diferença ela é zero, né? Praticamente não tem diferença aí entre o tempo, né, médio de espera. Já se a chegada é bem espaçada, né, assim, mais todo mundo junto, né, no caso, aí eu tenho uma diferença aqui maior, tá? E a quantidade de pessoas que esperam na fila, então aqui, ó, de pessoas, de entidades, né, podem ser peças, pessoas, enfim. O máximo de entidades na fila única e o máximo de entidades na fila múltipla. Se a gente observar aqui, né, quando a chegada é um número pequeno de intervalo entre chegadas, ou seja, chega todo mundo ao mesmo tempo, né, todas as entidades ao mesmo tempo, eu não tenho diferença aqui, né, praticamente a diferença de 2 entidades, aqui de 0 entidades. Então o tamanho máximo de pessoas esperando ali, né, de entidades esperando, não é uma diferença ali significativa. Tá? Então aqui eu tenho esse exemplo aqui, né, o maior foi entre 70 e 80 segundos ali, então teve uma diferença de 20 entidades, né? No mais, as diferenças foram bem menores, né? 4 entidades, 3, menos 1. Então, acaba que o espaço, né, que as pessoas ou peças, enfim, que as entidades ocupam, eles são praticamente bem próximos, né, bem semelhantes. E o que muda mesmo aqui, né, é o tempo, tá? Então, esses gráficos aqui foram para diferentes intervalos de chegadas aqui. São esses aqui, a cada diferença de 10 segundos no intervalo de chegada. Então é isso, né? Aqui eu tenho
o modelo de simulação e o relatório, né, que foi gerado com os gráficos, eles estão disponíveis aí para download no site no meu GitHub. Vou deixar o link na descrição. Caso você queira baixar o modelo, né, esse modelo e fazer testes, né, basta clicar aqui no exponencial e ir trocando o tempo de intervalo entre chegadas. Foi considerado aqui, né, para essa fila múltipla, que a partir do momento que uma entidade escolhe uma fila, né, que é a fila que estava menor naquele momento, ela deve continuar nela até o final, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês aproveitem bem esse modelo, que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.